Começa hoje mais uma semana da profecia do domingo. Tá vendo aqui, ó? Material novo. São os meses de julho, agosto e setembro. Vamos que vamos! E hoje, então, é a semana da libertação, da cura interior através do transtorno do outro lado. Vou pegar duas leituras para te mostrar isso. Leitura de hoje. As duas leituras de hoje. A primeira leitura de hoje, que não é a primeira leitura da missa, mas o Evangelho, é Lucas 10, versículo 25 a 37. E também nós vamos trabalhar o outro Evangelho de hoje, que é o Evangelho de Mateus 10, versículo 34, depois 11, versículo 1. Esse de Lucas 10 é aquela passagem famosíssima em que uma pessoa ela é violentada pelos ladrões, ela cai ensanguentada, quase morta no chão, e passa um sacerdote e olha a pessoa, muitas vezes é o que a gente faz isso na rua, né? Olha a pessoa meio que desmaiada num lado da rua, ela vai para o outro lado. Depois passa um levita, olha a pessoa também ensanguentada e passa para o outro lado da rua. Veja, sacerdote e levita eram as pessoas absolutamente mais elevadas espiritualmente, dizendo assim, mais elevada também espiritualmente, mas assim, de uma maneira pastoral, era mais elevada das pessoas que viviam no templo de Jerusalém na época, né? O sacerdote era o sacerdote do templo e o levita era aquela família que gerava os sacerdotes. Quer dizer, são pessoas que eram altamente instruídas em Deus, na Sagrada Escritura. Só que passa um terceiro, um samaritano que era longe do templo, que inclusive nem poderia entrar no templo. Por quê? Porque o judeu, ele tinha uma lei em que ele não poderia aproximar de nenhum samaritano, porque ele iria se tornar impuro espiritualmente. Quer dizer, o samaritano representava aquela pessoa que era altamente distante do templo. Pois é o samaritano, então, que aproxima, que sai do outro lado da sua vida e aproxima daquela pessoa. Ele estava viajando, ele para, ele atrasa a sua viagem, ele se abaixa naquele... Isso tudo fala o Evangelho. Ele se abaixa naquele homem, ele cuida das feridas daquele homem, ele põe aquele homem na hospedaria, ele dá o dinheiro para a hospedaria cuidar daquele homem, que quando ele voltasse da viagem, ele ia pagar tudo de volta do que foi gasto com o tratamento daquele homem. Ou seja, o que Jesus Cristo está dizendo para nós? Hoje, é preciso que você tenha misericórdia. Qual foi dos três que agiu com misericórdia? Porque, na verdade, o começo desse evangelho, há um diálogo com Jesus, em que a pessoa pergunta assim para Jesus, o mestre da lei pergunta, quem é meu próximo, né? Ele pergunta assim, né? Mestre, o que devo fazer para ter a herança a vida eterna? Aí Jesus Cristo fala, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Ele pergunta, quem é meu próximo? Aí Jesus conta essa parábola. Então, o que é a misericórdia? A misericórdia de Deus, que Jesus no final desse evangelho termina falando sobre a misericórdia, né? Aquele que usou de misericórdia com ele é o próximo. O que é misericórdia? Aquele que consegue sair do outro lado da sua vida para aproximar daquele mais doente. Então, o que é a misericórdia? A misericórdia é você não só sair ao encontro do doente, mas ter prejuízos porque você saiu do outro lado da sua vida para ir cuidar do doente. O prejuízo que esse samaritano teve foi aspectos de misericórdia, foi sinais de misericórdia, foi estrutura de misericórdia. Ele estava viajando, ele atrasou a viagem, ele teve que sair de si e abaixar até o homem, ele teve que, por mais que ele cuidou, ele sempre precisou de alguém para cuidar, que foi a hospedaria. Quer dizer, ele não teve fama, ele renunciou à fama de cuidar sozinho desse homem e ter o mérito depois, e partilhou com a hospedagem. E ele gastou dinheiro, porque ele ia pagar os prejuízos que aquele homem deu na hospedaria em função do tratamento. Então veja bem, é um evangelho de extrema cura interior. O que Jesus está apontando para nós essa semana? Uma cura do transtorno do outro lado. A gente tem essa questão em nós, que é estarmos do outro lado e colocar muitas vezes as pessoas do outro lado da nossa vida distante. O que Jesus Cristo fala neste evangelho? Fala assim, olha, é preciso que você pense o seguinte, que você precisa ser liberto
curado, transformado, precisa ser aniquilado todo esse transtorno, toda essa contaminação que nós temos de estar sempre do outro lado, amando as pessoas do outro lado, vendo as pessoas do outro lado. Muitas vezes, como esse samaritano e o sacerdote e o levita, eles tiveram repulsa da pessoa que estava no chão, numa rua, ensanguentada. E a gente tem repulsa mesmo. É natural a gente ter repulsa, por exemplo, de morto. Todo mundo que vê uma pessoa morta no caixão, ela tem uma repulsa. É natural. Até os animais, qualquer tipo de animais, ele tem esse tipo de repulsa. E a tendência nossa é alimentar esse transtorno dessa repulsa, ou seja, transtorno de estar distante do outro lado. Agora, não basta só aproximar, não basta só pular de um lado e ir para o outro. É preciso entender o seguinte, que a misericórdia não é só o fato de aproximar, mas é o fato de ter prejuízo com as pessoas que precisam de nós. Que vantagem um pai e uma mãe têm de ter um filho? Nenhuma. E se tem vantagem, você não está sendo pai nem filho, nem mãe. E se tem vantagem, nós não estaremos sendo verdadeiramente pais por criar filhos. Os filhos fazem a gente perder tempo, os filhos cansam, os filhos nos preocupam, e no final os filhos não têm obrigação nenhuma de cuidar da gente. De nós para eles, né? É claro que o Eclesiástico fala que o filho tem que cuidar do pai. Mas não esperem, não pensem em que você vai ter filho para que o filho seja um investimento para cuidar de você na velhice. Não pense isso, porque isso suga e elimina qualquer tipo de misericórdia, de amor. Um outro detalhe também aqui no outro evangelho é o capítulo 10 de Mateus, versículo 34, até o capítulo 11, versículo 1, em que Jesus Cristo fala assim, olha, penseis que eu vim trazer a paz à terra? Não vim trazer a paz, mas sim a espada. E Jesus continua assim, ó, de fato, vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe e a nora de sua sogra. Quer dizer, nós estamos falando da cura do transtorno do outro lado e vem Jesus e fala assim, ó, eu vim trazer a espada, a divisão. Isso porque para você unir-se mais, aproximar-se mais, ter mais misericórdia, é preciso que você experimente muitas vezes a divisão, a separação. Separação de quê? A separação muitas vezes da minha vontade com a vontade da misericórdia. A misericórdia, muitas vezes, ela é um divisor de água da tua vontade. Porque ninguém ama por vontade de desejo carnal. Ninguém. E por isso que eu falo, casamento ele pode começar com desejo carnal. Ele pode começar um namoro com desejo carnal. A mulher é bonita, o rapaz é bonito, tem um certo desejo carnal equilibrado ali. Mas o casamento em si você leva para o altar não desejo carnal, você leva decisão de amar. Porque casamento, eu vou dizer, casamento não é investimento nos seus desejos, na sua vontade. Não pensa em casar por fazer sexo todos os dias. É isso que Jesus Cristo fala. Antes de unir, é preciso que você aprenda a dividir. Você do teu desejo. Porque senão nenhum amor de unidade, nenhuma aproximação vai ser uma aproximação de misericórdia. A misericórdia, acabei de falar aqui, ó, no Evangelho do capítulo 10, no Evangelho de Lucas aqui, que nós estávamos falando, no 10 de Lucas, capítulo 10 de Lucas. Misericórdia é só prejuízo, é só situações contra o nosso desejo carnal. Eu vou falar isso tudo durante toda essa semana, a cura do transtorno do outro lado. Deus abençoe.